nossa primeira palestra, que tem o título Disciplina do Equilíbrio, como manter relações respeitosas no ambiente escolar. A palestrante, ela é mãe do Petrus, psicopedagoga, educadora parental, youtuber, autora dos livros Crianças Sem Limites e Temperamentos Sem Limites, colunista da revista Pais e Filhos, criadora da Disciplina do Equilíbrio, atua há mais de 10 anos ajudando as famílias a educarem seus filhos sem autoritarismo e sem permissividade, e sim com equilíbrio. Recebam com muitos aplausos Isa Minatel! Uau, bom dia! Que delícia isso aqui, gente. Eu que gosto de ir para lá e para cá, achei o palco ideal, né? Pode mexer, olhar para todos os lados. Que gostoso, que legal. Muito bom estar aqui. Feliz, duplamente feliz, gente. Eu estou feliz profissionalmente, porque estar aqui é super especial. É um evento lindo, um congresso que eu respeito muito e que eu honro muito. E que eu lancei o livro Crianças Sem Limites numa edição deste congresso. E feliz pessoalmente, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu morei 10 anos nesse estado. E eu saí do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não saiu de mim. E eu sigo até hoje o lema da nossa, se vocês me permitem dizer, nossa bandeira: trabalha e confia. Né? Então, fazer isso me trouxe aonde eu estou agora, que, graças a Deus, é mais do que aonde eu estava quando eu vim aqui da última vez. Trabalha e confia, dá certo, funciona, né? Vamos junto? Disciplina do equilíbrio no ambiente escolar. Quero convidar vocês a começar essa conversa sobre o caso da Gabi. Gabi, de 2 anos e 4 meses. O nome é fictício, o caso é real. Estamos juntos? Eu gosto muito de sinais vitais, para saber que o pulso ainda pulsa e que está todo mundo vivo acompanhando o raciocínio. Vocês podem me dar sinais vitais? Isso, sinais vitais. Uhul! Né? Aê, boa! Fala comigo, né? Para saber que o coração ainda está batendo, né? Porque às vezes a gente vem aqui e começa a falar, a pessoa morre. Né? E aí, né? Então, eu não quero falar sozinha, eu quero falar com vocês para saber que o pulso ainda pulsa. Pode ser? Vamos juntos, gente. A Gabi tinha algumas queixas. Eu atendi a mãe da Gabi, não a Gabi. Eu atendo os pais e não as crianças, porque geralmente eu vou na raiz dos problemas. Estamos juntos? Né? Eu falo que criança é sintoma, adulto é causa. Pausa dramática. E a Gabi estranhava pessoas novas. Dependendo do lugar, ela não queria nem entrar, nem ficar. Algumas crianças estranham pessoas novas, com mais intensidade do que outras. Outras crianças são mais, como a gente brinca, mala aberta. Né? Você entra no elevador, ninguém nem sabe quem é você, nem a criança mesmo puxa a conversa. Oi? Né? E tem umas crianças que não, que já fecha a carinha assim, se esconde atrás da mãe, não quer saber, né? Gabi era essa. Num churrasco, teve um episódio que ela chegou no colo, chorando e gritando em desespero, a ponto deles tentarem por 40 minutos acalmarem a criança e não conseguirem. E tiveram que ir embora. Então, começou a limitar, né, a vida social da família. Em uma outra ocasião, eles estavam indo para um evento de família, então foram dar carona para uma menina de 10 anos, da família, só que uma parente distante que a Gabi não conhecia. Quando a menina entrou no carro, sentou do lado da Gabi, a Gabi foi chorando, desesperada. Como era um evento que tinham vários carros indo para o mesmo lugar, eles pararam o carro, trocaram a menina de lugar, foi para outro carro, para a Gabi poder se acalmar. Então, realmente, era um caso que ela falou, o que eu faço? Me ajuda. Né?
Uma vez também eles foram a um pediatra novo e ela se desesperou, chorou, puxou, só acalmou quando estava lá fora na rua, fora da clínica. Então, casos como esse, né, em que ela ia passeando, às vezes até com pessoas que ela confiava, que ela conhecia, uma vez com o pai num sítio, encontrou um casal de amigos, e enquanto eles não se afastaram, ela não parou de chorar, né? E aí, a mãe falou, eu estou com medo, nós estamos evitando situações para não passar por isso de novo, nós estamos saindo menos, nós estamos ficando mais em casa, nós estamos mais aprisionados. O que fazer numa situação dessa, né? E aí, gente, a minha pergunta para vocês é, podemos dizer que a Gabi é uma criança introvertida? Sim ou não? Uma criança que tem dificuldade com o novo, de chegar perto de outras pessoas e encarar o novo com tranquilidade, ela é mais vertida para dentro? Sim ou não? Sim. 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 Existem pessoas que são mais introvertidas, vertidas para dentro? Sim ou não? Sim. Existem. Existem pessoas que têm uma bateria social menor, que têm preguiça da interação, que se constrangem no ambiente com muita gente, que quando está só você com ela, ela fala, é animada, é brincalhona. Quando bota ela assim, recolhe. Tem. Existem pessoas que são introvertidas. Gabi é, sim, uma criança introvertida. O que significa? Que ela não vai poder ter interação social? Que a família não vai poder sair? Que ela vai ter que ficar aprisionada dentro de casa? Não! Mas que é preciso ajudá-la e antecipar bastante as informações do que virá. Fazer um preparo, antecipar, fazer treinamento. Você vai chegar lá, vai ter um monte de gente. Como você vai cumprimentar? Todo mundo vai passar a mão em você, porque você é bonitinha, pequenininha, todo mundo vai gostar, vai apertar sua bochecha, mexer no seu cabelo. E a criança vai se preparando emocionalmente, psicologicamente, para aquilo que ela vai viver. Que talvez para uma outra criança, tira de letra. Está tudo certo. Estamos juntos, gente? É uma insanidade a gente tratar todo mundo da mesma maneira. As pessoas são muito diferentes. As pessoas são muito diferentes. Agora, introvertida é igual a tímida? Sim ou não? Vocês não estão muito seguros. Introvertida é a mesma coisa que tímida? Não. Introvertida, vertida para dentro, uma pessoa que tem um mundo interno muito dinâmico, muito rico, conversa internamente com ela mesma e não expõe tudo, não precisa aparecer o tempo inteiro, está tudo bem, não faz questão, não compete tanto às vezes, deixa os outros ver, né, fazer acontecer. Aliás, assiste friamente a outra pessoa se enrolar. Tem gente assim, não tem? Né? Agora, tímido é alguém que teve um trauma. E eu posso ter, inclusive, uma pessoa extrovertida tímida. Porque em alguma experiência ela foi falar lá na frente, ela foi apresentar um trabalho, ela foi fazer alguma coisa e foi uma experiência muito negativa. E ela traumatizou, e ela falou, ai meu Deus, não quero mais passar por isso. E mesmo sendo extrovertida, quando você fala, você vai falar lá na frente, eu falo, Deus me livre, eu não. Estamos juntos? Então, introversão pode ser o perfil de alguém. E está tudo bem com isso. E mesmo introvertidos, vêm aqui, pegam o microfone e falam se precisar. Se não forem tímidos, se não tiverem tido um trauma. Então, a timidez é criada pela experiência, pela vivência ou pelo rótulo. Alguém sente vergonha um pouquinho, porque é mais introvertido, chega no meio de gente nova, se constrange um pouquinho, e aí as pessoas vão falando, ele é, ela é,
E aí ele vai internalizando isso, internalizando isso, internalizando isso. E você cria um tímido, que não seria só introvertido. Entende? Eu lembro uma vez, quando meu menino, aqui em Vitória, devia ter uns 3 anos, e ele virou para mim e falou, é que eu sou tímido, mamãe, no meio da conversa. Aí eu falei, você é tímido, é? Por quê? Porque chegaram umas pessoas novas na escola e eu fiquei um pouco com vergonha, a tia falou que eu sou tímido. Aí eu falei, você sentiu um pouco de vergonha, então a tia falou que você é tímido? Ele falou, é. Eu falei, eu sou tímida? Ele falou, não. Eu falei, mas eu também sinto vergonha às vezes. Ele falou, é? Falei, é. Falei, sentir vergonha não quer dizer que a gente é tímido. A gente pode sentir vergonha de vez em quando, alguns momentos, algumas situações nos constrangem, a gente sente um pouco de vergonha. Mas isso não quer dizer que a gente é tímido. Tímido é alguém que tem medo do outro, que tem medo de falar em público. Você não tem. Então, assim, naquele momento, eu tive uma criança que é um ex-futuro tímido. Ele ia virar um tímido, porque ele tinha comprado a ideia. E a gente vai lá e ressignifica, tira aquela ideia, fala, não é porque você experimentou essa emoção, que todo mundo experimenta às vezes, alguns com mais frequência, outros com menos, mas todo mundo já sentiu vergonha em algum momento da vida, que você é tímido. Não tira essa conclusão sobre você, né? E quantas vezes somos nós adultos tirando as conclusões, né? E colocando isso para a criança. Adiantei, vou passando aqui, porque eu já ouvi que ontem alguém perdeu a noção do tempo, falou demais. Eu não quero ser essa pessoa hoje, mas eu corro um alto risco de ser, então eu vou avançar. Extrovertido prefere agir e não só observar, correr algum risco, não só estar seguro, ter certeza e não ficar em dúvida, decisões rápidas, mesmo com risco de erro, trabalha bem em equipe, socializa em grupos. Na verdade, não é que ele gosta sempre de trabalhar em equipe, mas ele curte a galera, ele não tem problema com isso, né? Fica confortável sendo o centro das atenções, gosta da vibração de atividades como conhecer pessoas novas, atividades radicais, música alta, né? Coisa de tal, a pessoa para fora, extrovertida, vertida para fora, né? Tende a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Meio animada demais, gosta do estímulo, não quer perder nada, tende a ser assertivo, dominante, necessita de companhia, porque gosta de estar com pessoas perto, né? Interagir, fala mais, às vezes vomita as palavras sem pensar, sofre de verborragia. Fala, né? Lida bem com conflitos, mas não com a solidão. Não sabe ficar só com ele. Isso é um problema, viu? De alguma maneira, as pessoas gostam desse perfil. De alguma maneira, a gente curte as pessoas mais atiradas, que falam, que se expõem, que se expressam, que gostam de dançar, de bagunçar, de gente, de sair, né? Quem gosta de gente assim? Boa, eu gosto, ainda bem, porque eu sou, gente. Levanta a mão. Quem se percebe assim? Eu acho que eu sou mais isso aí. Tamo junto? Ela já está assim. Tamo junto. Tá. Boa. Quem gostaria de ser um pouco mais assim? Olha, eu queria ser um pouco mais assim. Acho que eu ganharia mais se eu fosse um pouco mais assim. Levanta. Quem gostaria que as crianças que vocês convivem fossem um pouco mais extrovertidas? Algumas delas, né? Algumas não, gente. Algumas sim. Menos.
Quem gostaria de trabalhar as crianças que não são nada assim para que fossem um pouco mais assim? Ok, legal. Eu vou contar para vocês uma pesquisa feita com 500 bebês de 4 meses, gente. A hipótese era, nós vamos conseguir dizer em 45 minutos quais bebês têm maior probabilidade de serem introvertidos e quais extrovertidos quando crescerem. Bebês de 4 meses, hein? Olha que loucura. Então, os testes eram ouvir vozes gravadas, balões estourando, móveis coloridos, inalar odor, um pouquinho de álcool nos cotonetes, né? E a gente veria as reações. 20% chorava forte, mexia muito os braços e as pernas. Eram altamente reativos a esses estímulos. 40% permanecia calmo, mexendo um pouco braços e pernas, sem movimentos radicais. E outros 40% ficava entre esses dois, tá? Então, 20% altamente reativo, 40% calmo, 40% entre os dois, no meio. Qual desses grupos você acha que se tornariam as pessoas introvertidas? Primeiro, segundo ou terceiro? Mais ou menos em dúvida, né? Alguns falaram primeiro, alguns falaram segundo. É o primeiro. Alta reatividade gera introversão e baixa reatividade gera extroversão. Eu fiquei um pouco confusa quando eu vi isso, porque para mim parece que os extrovertidos tendem a ser os mais agitados, né? Os que reagem mais aos estímulos, mas na verdade não. Na verdade, os bebês introvertidos, vocês sabem as amígdalas cerebrais, aquela estrutura que a gente tem aqui no meio do cérebro, né? Ela é mais excitável nas pessoas introvertidas. O que significa? Que com menos estímulos, elas já estão muito sobrecarregadas. Sim ou não? Estamos juntos? Então, os corpinhos dos bebês reagiam com novas visões, sons, cheiros, né? Os bebês quietos, as amígdalas estavam tranquilas. Mesmo com os estímulos fortes, eles ficavam bem. Então, eles reagiam bem a estímulos fortes, não se agitavam, né? E você percebe isso em alguns bebês. Tem bebês que um barulhinho já dá aquela super reação, né? Uma coisinha pequena já dá. E outros não. Pode passar uma moto acelerando, fazendo todo o barulho do mundo, e ele está lá, tranquilo, relaxado, zen, né? É interessante, eu queria ter um desse. Não foi o meu caso. Então, quanto mais reativa a amígdala, olha que interessante, maior a taxa cardíaca, mais os olhos se dilatam, mais cortisol, hormônio do estresse, há na saliva, e há mais tendência a se agitar diante de algo novo e estimulante. Lembra a Gabi? A Gabi tinha uma amígdala muito excitável. Qualquer novidade, qualquer desconhecido, qualquer coisa que ela não dominasse, que não fosse familiar, agitava muito a amígdala dela e trazia um forte nível de estresse. Tá? Agora, por que a gente acha melhor ser extrovertido? De uma maneira geral, quem é introvertido fala, eu queria saber me colocar mais. Eu penso, na hora que fala alguma coisa, eu travo, congelo. Depois eu vou embora, penso 252 respostas que eu poderia ter dado naquela situação. Acontece ou não? Né? Mas existe uma construção que nos levou a esse ideal de extroversão. A gente tem pesquisas que mostram que os extrovertidos são percebidos como mais espertos, mais bonitos, mais interessantes. Percebidos, eles são de fato? Não sei. Alguns são, outros não. Alguns introvertidos são, mas eles são vistos, eles são mais vistos, então parece que são. A fala alta e rápida passa uma ideia de competência, simpatia. Tem gente que começa a falar e fala um pouco devagar. Muita gente já desanima de ouvir o que a pessoa vai falar, só pela maneira como ela começa a colocar
as palavras. E as pessoas já vão tirando conclusões a respeito da inteligência da pessoa apenas pela velocidade e pelo formato da fala dela. E as pessoas acreditam. Faz sentido, gente? Uau, né? Só que talvez aquela pessoa que fala devagar sabe mais que eu. Muitas vezes. Muitas vezes. Né? Então, é interessante a gente pensar sobre isso. Muitas instituições são criadas para extrovertidos. Projetos em grupo, altos níveis de estímulo. Se você pensar numa sala de aula, uma sala de aula com 20, 30, 40 crianças, ela foi feita para introvertidos ou para extrovertidos? Extrovertidos, porque o introvertido precisa de silêncio para concentrar. Com 40 pessoas, 30 ou 20, nunca ele vai conseguir silêncio, porque ele precisa para concentrar. Sim? Outra coisa, o extrovertido se alimenta do estímulo. Então, ele está aqui com uma pessoa, ele está aqui com outra pessoa, ele está aqui, o professor dá um berro e está tudo bem, a amígdala dele está lá, ok. O introvertido estava esperando o silêncio, não aconteceu, o professor dá um berro, ele já está super estimulado. O berro do professor estimula mais ainda. O que acontece com ele? Buga, né? Surta. Está bem para aprender? Não está. Não está. A maioria dos professores gosta do aluno extrovertido no sentido que participa, vai lá na frente, apresenta, responde as perguntas. Quando eu faço uma chamada oral, fulano, me fala tal coisa, e ele responde. Aí, eu sou um professor bem intencionado, uma professora que estou preocupada. A Maria participa sempre, sempre, sempre. Maria está aqui assim, ó, querendo toda vez ler, querendo falar, querendo não sei o quê. Mas, né, o Pedro não fala, não participa, e ele sabe. Eu quero estimular o Pedro, eu quero ajudar o Pedro, porque ele vai precisar disso na vida dele. Então, eu falo, gente, quem sabe essa resposta? A Maria está assim, mas eu quero ajudar o Pedro, então eu falo, Pedro! O Pedro que sabia a resposta, agora congelou. E agora o Pedro tem problema para falar em público até hoje. E eu estava com a melhor das intenções. Eu queria ajudar o Pedro, introvertido, porque eu sabia que ele sabia. O que eu faço? Então, se você sabe disso agora, chega no Pedro hoje e fala, Pedro, você arrasou nesse exercício aqui, cara. Eu posso te chamar amanhã para você compartilhar com a turma como foi que você fez? Ficou muito legal a forma que você chegou à solução desse problema aqui. O Pedro até amanhã vai se preparar, vai administrar, vai digerir a ideia, vai estudar de novo o que ele já sabe, porque ele precisa estar seguro, ele precisa repassar, e amanhã você lembra ele, ó, Pedro, agora depois que a gente voltar do intervalo que eu vou te chamar, combinado? Você vai lá explicar para o pessoal, pode ser? Tá tudo bem, tranquilo, beleza? Beleza. Aí o Pedro vai. Pedro vai, ele se preparou psicologicamente, não só cognitivamente. Quando ele sabia o exercício, ele estava preparado cognitivamente, mas ele não estava preparado psicologicamente, emocionalmente. Agora ele está. E aí, quando ele vai, ele tem um bom desempenho, funciona bem. E ele vem com uma experiência boa de ter se exposto. Eu me expus e isso foi bom. Então, agora nós ajudamos o Pedro. Agora a gente está contribuindo para que o Pedro avance, mesmo tendo um perfil introvertido, na sua exposição. E isso vai ser bom para a vida dele. Isso vai ser positivo para o futuro dele. Assim como a Maria aprender a meditar, vai ser bom para a vida dela. Sim, aprender a tranquilizar, aprender a silenciar, não é? A gente precisa ajudar as pessoas dentro do que elas precisam, não dentro do que a gente acha que tem que ser. E não é igual para todo mundo, né? E como que a gente chegou a esse ideal de extroversão? Nós passamos por uma mudança social.
Antes era um culto ao caráter. O ideal era ser sério, disciplinado, sisudo. E depois nós passamos para um culto à personalidade. Antes, o foco era como a gente se portava no privado. Muitos extrovertidos eram mal vistos. Nossa, aquela mulher é muito, escandalosa, é muito para frente. Ixi, aquela lá, ó, ela deve estar querendo alguma coisa, porque olha o jeito dela, olha como que ela é, né? Olha como... Era assim o negócio. Agora, o foco é em como os outros nos veem. Mudou. É atraente ser ousado, divertido, performer. Você vai no TikTok, o povo faz dança, o povo faz as coisas e mostra como é que é bom, como é que não é. Mudou. Mudou. E isso foi acontecendo ao longo do tempo. A gente vivia com pessoas que a gente conhecia desde a infância. Antigamente, perguntava assim, mas você é de que família? Você é filho de quem? Que aí eu já ia saber quem que era a pessoa, né? Agora não. Agora a gente se joga, né? No meio de um monte de gente estranha, porque o mundo mudou, e a gente tem que causar uma boa impressão sem ter vínculo. Então, começou a ter a necessidade da gente se vender. A gente não fala isso, a gente tem que saber se vender, a gente tem que saber aparecer bem, né? A gente precisa convencer o outro de que a gente é bom, de que a gente é a melhor opção, não é isso que é um processo seletivo? Né? É a gente se vender. Então, isso foi mudando. E agora, os introvertidos é que são mal vistos. E a gente começa a achar problema. Também desse jeito, como é que as pessoas vão saber que você é boa? Também não abre a boca, como é que quer que a gente... Também não se faz, não se coloca, não se expõe. Né? Então mudou, foi mudando. E aí a gente foi criando esse ideal de extroversão. Até o conteúdo de autoajuda mudou. Lá em 1678, nós tínhamos um ideal de austeridade. Né? Tinha um livro, 1899, Caráter, a maior coisa do mundo, onde o ideal era a tímida balconista que tinha doado tudo o seu salário para um mendigo sem ninguém ver, sem ninguém saber. Isso era legal, isso era valorizado. Né? Aí foi mudando, 1920, saber o que e como falar. Criar uma personalidade é ter poder. Né? Tente, de todas as formas, ter atitudes que façam as pessoas pensarem, ele é um companheiro poderoso e simpático. Né? Olha só as palavras, gente, palavras mais frequentes nos materiais de autoajuda no século XIX e depois no século XX. 19, cidadania, dever, trabalho, boas ações, honra, reputação, moral, modos, integridade. Século XX, magnético, fascinante, impressionante, atraente, radiante, dominante, vigoroso, enérgico. Olha como foi mudando. Então, quando a gente escuta uma pessoa mais antiga falar, no meu tempo era diferente, era mesmo. Era mesmo. Mudou. Mudou. Para melhor ou para pior. Mudou. Olha as propagandas. Antes o foco era no produto. O papel mais fresco e limpo. Depois, foco na personalidade. As pessoas ao seu redor estão te julgando em silêncio. Olha, os críticos estão medindo agora mesmo. Creme de barbear Williams. Não é mais sobre o creme, é sobre use o creme para o que vão pensar de você. Use o creme para provocar a sensação de o outro te ver de maneira diferente. E a gente percebe isso. A gente é fruto disso. Isso vai entrando na nossa vida, na nossa cabeça, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, e isso vai nos formando como seres, e a gente nem percebe a ação disso acontecendo. Por isso que muitos de nós, se a gente for perguntado, confrontado, quais são os seus 5 principais valores? Pausa dramática. Às vezes a gente demora. Por quê? Porque eu estou ouvindo o tempo inteiro que eu preciso pensar que o outro precisa me ver, como que o outro precisa me perceber. Eu não estou sendo jogada para olhar para mim, para dentro, para o meu caráter, para os meus princípios, para os meus valores. Né? E aí, gente, algumas pessoas têm uma expectativa que, já que o mundo quer que as pessoas performem e apareçam bem, eu preciso que os meninos também cresçam entendendo esse mundo. Sabendo se vender, sabendo se colocar. Né?
E eu atendi uma mãe, inicialmente ela veio por causa do filho mais velho. O filho mais velho era desses. Então, como ele se colocava demais, aparecia, fazia, acontecia, ela estava desesperada que ela não estava conseguindo dar conta do menino. Sim ou não? Acontece isso? A personalidade muito forte, a gente fala, como é que dá conta? Como é que lida? Como é que educa? Então, primeiro ela veio por causa desse. Esse nós resolvemos rápido. Porque um menino de perfil forte, extrovertido, como é que você educa? Você não confronta e não manda. Sim? Você fala, você tem razão, já pensou isso? Quando você fala você tem razão, ele se abre para te ouvir. Agora, quando você fica, não, está errado, não é assim, ele vai virando Hulk, entendeu? Agora, quando você ganha ele para você, você fala, você tem razão. Esse é um jeito de fazer isso, agora tem outro jeito de te mostrar aqui. Né? Aí você vai ganhando ele. Ela entendeu isso rápido, resolveu, deu conta, o menino não dava mais problema. Aí nasceu o outro, 3 anos depois. O outro, completamente introvertido. Aí ela veio me procurar com medo, porque ela falou, aquele um que eu não sabia lidar, agora eu já sei. Só que ele vai para a vida e vai dar conta do recado. Já entendi. Esse aqui, o que vai ser dele no mundo? O que vai ser do futuro dele? Ele não fala direito, ele não interage com as pessoas, ele não vai. Nós chegamos num hotel que tinha uma área kids gigante. O mais velho já foi para a galera. Uhul, estava lá os monitores, a turma. Esse aqui de 3 anos, olhou aquele movimento todo, eu doida para ele ir, ele voltou. Ele ficou paralisado, olhando um tempão, ele não ia. Como é que ele vai sobreviver nesse mundo que precisa se vender, que precisa falar, que precisa aparecer? Gente, era um medo real que ela tinha. Como essa pessoa vai se dar bem na vida? E o fato dela achar que esse menino veio de um jeito que não lhe favorece, atrapalhava a autoestima dessa criança. Porque internamente ele sentia que não atendia a expectativa da mãe. Isso pode acontecer com o professor, isso pode acontecer com todo mundo. Então, antes da gente querer ajudar alguém a ser melhor em alguma limitação, eu preciso validar como a pessoa é. Do jeito que for. Por que que ela veio introvertida? Por que que você veio do jeito que você é? Você tem essa resposta? Por que que um é extrovertido, o outro é introvertido? Porque a gente veio exatamente pronto para fazer a entrega que a gente tem para fazer nessa vida. Alguns precisam da extroversão, porque vão fazer uma entrega extrovertida. Outros precisam da introversão, porque vão fazer uma entrega profunda. Eu gosto de estar aqui. Eu gosto disso. Eu sou extrovertida. A minha mãe é uma introvertida, psicóloga clínica com excelente resultado. O que ela faz lá, eu não consigo fazer. O que eu faço aqui, ela foge. Eu falo, não me chama não, vou palestrar que eu não quero. Entendeu? Estamos juntos? A gente veio do jeito que a gente precisava vir para fazer a entrega que a gente tem para fazer. E isso não nos impede de vencer limitações, de melhorar, de evoluir, de crescer. Mas cada um é do jeito que devia ser. E aí tem uns casos, ó. Johnny não estava indo muito bem na escola. A professora explicou que ele fazia bem as lições, mas o seu ajustamento social não era tão bom. Ele escolhia 1 ou 2 amigos para brincar e, às vezes, ficava feliz em estar sozinho. Isso é um problema? Para muita gente, é. Agora que as escolas têm câmera, a mãe vê o menino brincando sozinho. Ela vai incomodar a escola porque o menino está brincando sozinho. Isso já aconteceu com alguém? Sim? Ou estou falando alguma coisa que só acontece lá em Campinas? As mães se preocupam, porque acham que brincar sozinho é um problema.
A maioria dos pais sente-se grata que as escolas trabalhem tão duro para eliminar tendências à introversão e outras anormalidades. Uma professora do 3º ano apontou um aluno quieto que gostava de fazer tudo sozinho. Mas o encarregamos da patrulha de segurança, e ele teve a chance de ser um líder também, assegurou ela. Essa professora era bem intencionada, mas o menino estaria melhor se aceitássemos que nem todos querem ser líder. Alguns querem se integrar ao grupo e outros querem ser independente dele. Uau! Os pais não eram cruéis, nem os professores. Só estavam preparando seus filhos para o mundo real. Quando essas crianças cresceram, buscaram faculdade e emprego, eram desejados também os mais extrovertidos. E está aí. Aí o próprio Harvard, né, falando, vemos pouca utilidade no introvertido brilhante. Rejeitar o tipo sensível e neurótico em favor do tipo saudável e extrovertido. Nós estamos construindo, gente, essa visão, né? E se isso é um problema, considera o medo de falar em público uma patologia, o DSM-4, Manual de Diagnósticos. Se interferir na performance de trabalho. Não um desafio, não uma desvantagem, mas uma patologia, uma doença. Lembram minha mãe, psicóloga clínica, tranquilinha? Certa vez assumiu um cargo que ela precisava dar uma palestra por semana. Sabe o que aconteceu? Começou a ficar doente. Começou a ficar mal. Por quê? Uma palestra a cada 6 meses eu dou conta, mas uma toda semana? Não nasci para isso. Só que se a gente seguir aqui, ó, estava interferindo na performance de trabalho? Sim? Então é uma doença. Não é o trabalho que não está adequado, é a pessoa que não está adequada. E se é doença, tem remédio. E aí a gente começa, ó, ansiolítico, em 1955, o remédio mais rapidamente vendido na história dos Estados Unidos. 1 em cada 20 norte-americanos já haviam tomado em 1956. E aí vai, né? Estou falando dos antigos. A gente sabe na atualidade como é que está, né? A ansiedade e a atenção são um lugar comum do nosso tempo. Serentil, para a ansiedade que vem da inadequação. E aí a gente criou a dor do introvertido. Se você é um introvertido, pode conhecer uma profunda dor psicológica. Pode ter ouvido dos seus pais se desculpando pelo seu jeito. Ou que você devia sair da sua concha. Ou que o gato comeu sua língua. Alguns animais carregam seu abrigo aonde vão. Tem a sua casinha e vai com ela. Alguns seres humanos também têm essa habilidade. Eles conseguem entrar na casinha, mesmo diante de outras pessoas. Ainda ouço todos os comentários da minha infância em minha cabeça dizendo que eu era preguiçoso, burro, lento, chato. Quando eu tive idade suficiente para entender que eu simplesmente era introvertido, a suposição de que algo estava inerentemente errado comigo já era parte do meu ser. Eu queria encontrar esse vestígio de dúvida e tirá-lo de mim. Nós estamos criando pessoas que estão crescendo achando que têm problema, achando que vieram inadequadas, achando que deveriam ser diferentes, né? A diferença que a gente tem é nos estímulos. Introvertidos querem menos estímulos para funcionar bem. Extrovertidos querem mais estímulos. E aí a gente vai realmente tendo um ambiente ideal para cada cérebro, para cada amígdala. O introvertido gosta de festa? Gosta, mas chega uma hora que ele fala, já deu. Vamos embora. O extrovertido fala, já deu para quem? Onde é o after? Ele quer continuar, inimigos do fim. Acaba não. Olha lá. Né? Acaba não. Acaba não.
E isso, gente, vai mudando a forma como a gente se vê, como a gente se percebe. Acabamos criando a crença de que, para sermos bem-sucedidos, temos que ser ousados. Para sermos felizes, temos que ser sociáveis. Mas, sem os introvertidos, nós não teríamos Peter Pan, que foi criado por um introvertido. Não teríamos o Google, que foi criação de um introvertido. Não teríamos Harry Potter. Não teríamos Snoopy. Tudo criação de introvertidos. Não teríamos Van Gogh. Não teríamos o ET. Não teríamos as descobertas da física. Que esse cara, se ele fosse extrovertido, estivesse conversando com a galera, não estava sentado lá para a maçã cair na cabeça dele. Estava interagindo? É ou não é? Sem introvertidos, não teríamos Mahatma Gandhi, a força gerada pela não violência, infinitamente maior do que a força de todas as armas inventadas pela engenhosidade do homem. Sem os introvertidos, nós não teríamos muita coisa incrível da atualidade e da humanidade. Todos esses conquistaram o que conquistaram, não apesar de, mas por causa da sua introversão. E tem muito introvertido por aí, né? Nos Estados Unidos, que se veem como uma nação extrovertida, mais de 50% se declara introvertido. E esse número deve ser mais alto em outras partes do mundo. Então, se você não é uma pessoa introvertida, provavelmente você está criando um, gerenciando um, namorando um, ou você é casado com um. Tem introvertidos na sua vida, né? Certamente. E aí, gente, tem várias pesquisas mostrando que introvertidos têm mais criatividade, que introvertidos que aprendem a treinar sozinhos, seja um instrumento musical, seja uma atividade física, eles têm mais alto desempenho. Várias pesquisas mostrando isso. Introvertidos que trabalham em local fechado, que podem falar, não me incomode, têm uma produtividade melhor, maior. É muito interessante. Introversão e criatividade. Introversão e alto desempenho. Introversão traz habilidades que extrovertidos precisam aprender. Então, o introvertido tem coisa para aprender com o extrovertido? Mas o extrovertido também tem coisas para aprender com o introvertido. Introversão e sensibilidade. Essas crianças tendem a ser mais empáticas do que as outras. Uma criança introvertida pode chorar por algo que aconteceu com o outro, não com ela. Sim ou não? Já presenciaram isso? Não é? Eles podem sentir as emoções do outro como se fossem neles. Introversão, culpa e caráter. Se você chama a atenção de uma criança introvertida, aquilo pesa muito para ela. Ela já se culpa, ela já se pune, né? É muito diferente. O extrovertido, muitas vezes, não se sensibiliza. Então, meus queridos, quando tiverem a honra de conviver com uma criança introvertida, não pergunte o que precisa ser consertado nessa criança. Pergunte o que você pode aprender com ela. Porque ela tem muito para ensinar. E onde que entra a disciplina do equilíbrio nessa história toda? Nem autoritarismo, nem permissividade. Disciplina do equilíbrio, movimento estrela-guia. A gente busca sempre trabalhar no tripé temperamentos, PNL e filosofia Montessori. Então, a gente sempre vai interagir com uma criança em sala de aula, em educação, com os pais dela, quando formos fazer uma intervenção, considerando o seu perfil. Se eu estou lidando com uma criança introvertida, é outro rolê. Se eu estou lidando com uma criança extrovertida, é diferente. Estamos juntos? E se eu não sei isso, eu posso cometer equívocos de hipóteses diagnósticas. Eu posso fazer comparação. Por acaso, eu tenho uma sala com 28 crianças extrovertidas e 2 introvertidas.
Eu olho para aquelas duas introvertidas, eles não estão acompanhando, eles não estão conseguindo. Os extrovertidos estão querendo mais, estão querendo avançar. Já entendi, professora, vai, já entendi, vai, já entendi, vai. Os introvertidos estão esperando o silêncio. Vai ter silêncio? Não. Eu vou comparar os dois grupos e vou falar que aqueles dois podem ter... Qual o diagnóstico possível? Autismo, déficit de atenção... Não é? Ah, não, mas por acaso, aleatoriamente, eu tenho uma sala de 28 introvertidos e 2 extrovertidos. Os 28 introvertidos estão mais quietinhos, querem se aprofundar no conteúdo, gastam mais tempo, são mais silenciosos. Os 2 já terminaram na turma o exercício e estão causando. É só olhar que você vai ver. Eles devem ter... hiperatividade, TDAH... Então, gente, se eu não entendo perfis, temperamentos, perfis de crianças, eu começo a comparar crianças diferentes e medir na mesma régua e começo a ter problemas de hipóteses diagnósticas completamente equivocadas. Começo a achar problema onde não existe. E eu tenho crianças sendo medicadas sem terem problemas. Se eu mudasse o manejo, resolvia. Tem manejo. O manejo aí é o segundo pilar. Programação neurolinguística. Que, aliás, devo fazer menção que a minha mestra está sentada ali me assistindo. Luísa Lopes. A minha formação de programação neurolinguística se deu aqui, neste lugar, com essa mulher que eu honro, agradeço, que mudou a minha vida, dividiu em antes e depois. Nem casamento eu ia ter mais se não fosse a PNL, viu? Porque para lidar com os meninos lá de casa não é brincadeira não, o marido e o filho. Eles que são difíceis, eu sou fácil. E Montessori, para a gente entender a alma infantil. Não estou falando de método Montessori, não, não. Estou falando de entender o espírito da criança, infância. Tá? É lindo. 5 inteligências dentro da disciplina do equilíbrio. Inteligência do comportamento, inteligência da comunicação, da consciência, da emoção e da evolução, para guiar os 4 perfis comportamentais. Cada um vai precisar aprender uma coisa diferente. A criança líder... Tem criança líder? Tem ou não tem? É o que mais incomoda, né? A criança sociável, que você manda ela sentar, ela levanta. Você manda ela sentar, ela levanta. Ela precisa estar ali, na conversa, ela não quer perder nada. Se você tem 45 minutos de atividade para ela fazer, divide em 3 tempos de 15, que vai ser muito mais produtivo. Os 45 direto vão virar 3 horas. Pegou essa? Essa é para a vida. Viu? Criança sensível, aquela que sofre até com o sofrimento que não é dela. Criança estável, você fala, fica aqui quietinho que a tia já vem te buscar. E você esquece ele lá, você volta 3 horas depois, ele está ali. Tem os desse? Tem. Cada um pede um jeito diferente de lidar. E se a gente quer ajudar de verdade uma criança, a gente precisa saber como ela é. Não adianta querer fazer tudo igual com todo mundo. Então, gente... Eu quero convidar você, se você quer receber um mapa mental com essa palestra, um resumo do que a gente viu aqui, quer entender mais sobre a disciplina do equilíbrio e participar do sorteio de 3 livros, Crianças Sem Limites, eu te convido a entrar nesse grupo aí, que depois eu vou mandar isso tudo para vocês, viu? Eu quero dizer para vocês que a gente precisa entender de gente para poder lidar com gente. Para poder ensinar gente. E não a gente precisa entender só dos conteúdos que eles precisam absorver. A gente precisa olhar para o que veio e saber o que a gente precisa desenvolver. Assim a gente consegue ser útil. É melhor ser extrovertido ou é melhor ser introvertido? É melhor ser do jeito que você veio para ser, sem estar em desequilíbrio. Porque o desequilíbrio da extroversão, ninguém aguenta, incomoda, atrapalha. Sim ou não?
E o desequilíbrio da introversão também atrapalha, limita a própria pessoa. Às vezes passa batido na sala de aula, mas a própria pessoa se limita bastante. Tamo junto? Tá indo isso aí? Mais ou menos? Foi? Não? Ó, eu vou avançar, mas depois no final eu vou pôr ele de novo, tá? Quem não conseguiu vai voltar no final. Eu vou propor uma última coisa e depois eu volto nesse slide. Eu queria te convidar para viver comigo um momento final, um encerramento da minha fala. Nós estamos vivendo tempos de muita aceleração. A gente quer tudo muito rápido. A gente não tem paciência para nada, né? A gente está muito acelerado. Às vezes a gente está aqui pensando que devia estar lá. A gente está lá pensando que devia estar aqui. A gente está com a cabeça num lugar, com o corpo no outro. E isso suga a nossa energia vital. A gente se cansa. A gente perde carga vital. Então eu quero te convidar para um momento de presença, absoluta presença. Quero que você venha para cá agora. E nós vamos refletir na letra dessa música. Pensa suas crianças olhando para você e falando, porque você é um céu cheio de estrelas. Por que estrelas? Porque estrela tem luz própria. E cada um de nós, do jeitinho que Deus nos fez, nós temos a nossa própria luz, a nossa própria energia. E as crianças dizem, eu vou lhe dar meu coração, porque você é um céu cheio de estrelas, e porque você ilumina o caminho. Por isso a ideia da estrela guia, que se ilumina, que acende, que resgata, que reconecta com a própria luz, que às vezes está escondida atrás de uma casca que a gente criou para se defender, que às vezes nem a gente mesmo está lembrando como é que é a nossa própria luz, como é que é a nossa própria essência. A gente levou tanta porrada da vida que a gente já não quer mais nem... Mas quando a gente volta para casa, quando a gente volta para dentro, a gente vê que tem uma coisa muito incrível ali para ser compartilhada. Você ilumina o caminho. Eu não me importo, vá em frente e me despedace. Eu não me importo se você me magoar, porque em um céu cheio de estrelas, eu acho que eu te vi. As crianças sempre nos dão outras chances. A gente magoa, a gente despedaça o coração delas, e elas ainda estão ali para a gente. Elas ainda estão ali nos dando outras chances. Porque você é um céu cheio de estrelas. Eu quero morrer em seus braços, porque você se ilumina, quanto mais fica escuro. Uau! Vamos chegar nesse ponto? Porque a gente é estrela conectada com quem, gente? Com o Criador, com a estrela maior, que está sempre nos alimentando. Eu vou lhe dar meu coração. E o nosso papel é ajudar cada criança a encontrar e a se conectar com a sua própria luz, com a sua própria energia. Então, se você puder aceitar o meu convite agora, fica em pé. Respira fundo. E acenda a luzinha do seu celular, representando a sua estrela, representando a sua luz interior. Isso. Acende aí. Essa música vai começar, você já conhece, é uma música muito famosa, e ela tem uma parte inicial lenta, calma. Nessa parte inicial, você vai se conectar com a sua luz, com a sua energia. Carrega a luz, carrega a bateria, carrega a energia. Na parte que ela fica animada, a gente explode. Na parte lenta, introversão, para dentro, fecha o olho, esquece que você está com um monte de gente, pensa que você está sozinha aqui. Conecta com o sagrado, tira um momento para você. Na parte que explode, extroversão, explode para fora, uhul, desopila, vai, alegra, vive, faz. Vamos transitar pela introversão e pela extroversão. Pode ser? Vamos junto? E eu vou te falar uma coisa, não perca na sua vida nenhuma oportunidade de dançar, de ser feliz, de aproveitar. A gente acostumou que tinha que ficar parado, mas não, quando a música vem, deixa o corpo ir. Deixa o seu corpo seguir a canção. Seja feliz, aproveite esse momento.
Respira fundo. A gente começa introvertido. Carrega, 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 carrega. Aí eu vou falar, prepara! Aí a gente vai explodir na extroversão. Pode ser? Vamos junto? Então vamos junto. Respira fundo e ouça comigo. Se você quiser, arrisque-se a cantar. Tem a letra para você acompanhar. Respira. Pode soltar. Já começou. Som, som. Opa, opa. Volta, volta. Vamos mais uma tentativa. Som. Teste. Som. 1, 2, 3 e áudio. Cadê, gente? Música, música. Cadê, gente? Vai ver, foi. Cadê, gente? Não está indo? E agora? Pode colocar a mesma música, mesmo sem o slide? Música simples de encontrar. Pode ser do Pintinho Amarelinho também. Não! Aí, ó, pode ser... Gratidão pela homenagem. Pode... Eu adorei, viu? E realmente o terno amarelo, tenho que concordar, arrasou. Vamos nós, pode ser do Spotify, do YouTube. É. Não, não vai. Ó. Sky Full of Stars. Coldplay, Coldplay. Conseguimos Coldplay? Sky Full of Stars. Essa é boa também. Cadê? Sky Full of Stars. Com emoção. Essa daqui não daria pra gente cantar junto, né? Porque eu não me arriscaria. Mas quando... Vai rolar? Começa de novo, começa de novo. Começa de novo. Isso, que aí eu vou dar o play aqui que a letra vai junto, ó. Nós vamos fazer um trabalho forte aqui agora, hein? Vamos ver se vai. Vamos ver se vai. Vai atrasar um pouquinho, mas vai dar bom, né? Pode ir. Agora já foi aqui. Vai dar bom. Com emoção. Agora sim, vai. Quando dá dificuldade é porque o negócio é bom. Respira. Isso. Bota a sua estrelinha aí. Um céu cheio de estrelas. Respira. Isso, essa é a parte que você conecta com você. Bota a sua estrelinha aí. Conecta, respira, deixa a música entrar. Isso. Esse tempo é seu. Conecta com você. Isso. Essa parte você sabe. Agora! Prepara! Solta! Libera! Vai! Vai! Pra cima, gente! Vai!
Respira pra dentro. Faz de conta que ninguém tá aqui. Agora é só você com você. Fica aí, respira. Conecta com a sua fé, com a sua força, com o seu jeito de ser você. Só você é você. Só você pode entregar pro mundo o que você veio entregar. Isso. Fica aí, com você, com você. O meu coração é só gratidão. Que você aprenda que sempre que você quiser conectar com uma criança, fica mais fácil se você usar música, se você usar brincadeira, se você contar histórias. Que Deus te abençoe. Gratidão sem limites. E até a próxima, se Deus quiser. Um beijo, gente! Obrigada! Isa, tem umas perguntas aqui para você. Vamos nós. Vamos lá? Parabéns pela palestra. Emocionante. Obrigada, de lá de baixo eu consegui acompanhar algumas pessoas, inclusive, chorando nesse momento, que estavam realmente recebendo essa energia que estava sendo, fazendo do palco uma usina de energia renovadora. Então, parabéns. Perfeito. Mesmo. É uma usina. Antes de colocar a pergunta que vai estar lá na tela, queria falar que temos uma coisa em comum. Você consegue perceber? Nossa. A gente é extrovertido? Eu sou um extrovertido do trans. Eu só performo aqui. Na vida é outra conversa. Adoro. Somos ex-alunos da Luísa. Olha! Maravilhosa. Mestra querida. Então, gente, coloca na tela a pergunta, por favor. E a gente avança aqui, tá bom? Boa. Se não aparecer, eu leio também. Vamos lá, enquanto ele está colocando. Isa, ó, pergunta Ronielsen Bastos. Boa. Percebo que tem surgido muitos laudos de autismo. Com todo respeito aos profissionais da área, eu te pergunto, seria uma possível equivocada análise para pessoas introvertidas? A gente, na prática, tem visto que acontece. Acontecem diagnósticos equivocados quando a gente não tem clareza sobre os perfis comportamentais. Sim. Então, claro que a gente não pode ser leviano. Existe sim o autismo, existem sim diagnósticos sérios, né? Mas também existe o equívoco. Então, assim, é preciso muito cuidado e muita atenção, porque a gente está
por causa das redes sociais, se acostumando com o raso. E aí a gente vê 3, 4 pontos que dá check. Ah, deu check. Nossa, é autismo. Sim. Cuidado, né? Então, se eu realmente vou aprofundar, vou procurar um profissional sério que entende de perfil comportamental, muitas vezes ele vai dizer, não, amigo, não tem nada disso aqui, né? Uma sugestão que eu sempre gosto de trazer é, quando você suspeitar de um diagnóstico, primeiro altere o manejo. Se continuar tudo, aí sim avance na possibilidade do diagnóstico. Mas não vá direto considerar um diagnóstico patológico, medicar a doença. Primeiro, altera o manejo comportamental. Aprenda a lidar com aquele perfil. O que sobrar pode ser diagnóstico. Sim. Eu trabalho em escola também, na escola de ensino fundamental. A gente, infelizmente, recebe vou dizer até de um mesmo neurologista, laudos de TDAH, com um profissional que dá esse laudo numa consulta de 20 minutos. É perigoso. Mais uma pergunta na tela. Acho que vou ser mais rápido aqui. Isa, ao passo que a escola proporciona a socialização das crianças e também lida com o desafio da disciplina, que por sua vez envolve os aspectos socioemocionais, como relacionar esses aspectos para o pleno desenvolvimento das crianças? Leonardo Mazin, do SESI. Eu acho que a parte mais difícil é a gente conseguir investir no autoconhecimento da equipe. Sim. Eu acho que essa é a parte mais difícil, porque quando nem a gente se conhece, você já parou para pensar que quando a gente se conhece por gente, a gente fala assim, desde que eu me conheço por gente, eu não tenho paciência para nada. Eu falava assim. Entendeu? Mas quando a gente se conhece por gente, é depois dos 3, 4 anos que a gente começa a ter a consciência. Até ali não tem consciência, né? A gente está na inconsciência da criança, né? E quando a gente se entende por gente, o que a gente acha que é a gente, já é o que nosso pai, nossa mãe, e o entorno, os professores e todo mundo falou sobre a gente. Então, na verdade, eu poderia ter paciência, mas me encaixotaram numa caixinha de impaciente. E aí, quando eu me conheci por gente, eu já me entendi impaciente. E assim segui boa parte da vida, até conseguir me conhecer de verdade, me permitir passar por alguns processos profundos, acessar recursos novos, entender de mim e de comunicação. Sim. Aí, depois, eu vou entender do outro que está aqui, né? Agora, se eu não entendo nem de mim, nem de comunicação, sabe o que acontece? Nós ficamos brigando, disputa de ego. Nós estamos falando que esse menino aqui tem um problema. Você pensa diferente, aí eu já começo a querer ter razão. Acabou, não estou mais com foco no problema do menino. Muitas vezes é isso que acontece. Né? Então, se a gente conseguir trazer a equipe para um nível de autoconhecimento, para um nível de consciência sobre si e sobre os processos relacionais, aí o que vem aqui, ó, eu vou conseguir saber, vou conseguir conectar, vou conseguir mediar, vou conseguir contribuir com isso que vem aqui. E aí pode vir qualquer coisa. Sim. Né? Agora, se eu estou só olhando para lá, mas não olhei para mim, não sei do processo comunicacional relacional, eu mesma vou cair nas minhas próprias sombras. Aí vou começar a falar de lá com a melhor das intenções, mas se você não concordar rápido comigo, nós vamos entrar na disputa de egos, perdemos o foco do menino, da socialização, dos processos das crianças. Que é o mais importante, né? Isa, tem muita pergunta aqui, muita mesmo. A gente passaria a manhã inteira fazendo essas perguntas. Eu vou pedir que as perguntas sejam encaminhadas diretamente para você. Tá bom. E eu aí faço você uma responde, sessão, de repente, de stories, respondendo. Ótimo, posso fazer alguma coisa pelas redes, muito bom, então. Hein? Alcança ainda mais gente. Boa. Então, gente, uma salva de palmas. Isa Minatel. Obrigada, querido.